Boa noite. Vamos aí começando mais um tempo da nossa palavra pastoral. Mais uma vez estamos aqui, incumbidos, respondendo a um chamado de Deus de alimentarmos o nosso rebanho. Então, nós pastores estamos empenhados e enquanto experimentamos esse momento de reclusão, de domiciliados, de trazer para a nossa igreja, que é a nossa responsabilidade primária, a palavra de Deus. Ok? Então, antes de começar o nosso tempo, efetivamente, nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor para esse tempo que nós temos agora. Senhor, nós queremos rogar ao Pai que em Tua graça e misericórdia, o Senhor nos visite, ó Deus, esta noite, poderosamente com Teu Santo Espírito, por meio da Tua Sagrada Escritura. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra o nosso coração, para que possamos receber a Tua Palavra de maneira humilde, que ela possa, ó Deus, encontrar um solo fértil, e então venha ao Pai produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. É isso que pedimos, é isso que queremos, e tudo isso nós fazemos em nome do nosso precioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Então vamos lá. Eu estava pensando sobre esse tempo que nós estamos aí experimentando esse isolamento social, né? E o que me veio à mente foi a seguinte frase, que eu daria talvez aí o título do nosso momento. Não desperdice a sua quarentena. Vou repetir. Não desperdice a sua quarentena. Sabe por quê? Porque há o perigo real e iminente de, ao atravessarmos esse momento de domiciliados, o façamos indiferentes àquilo que Deus está fazendo, tanto a nível mundial, quanto a nível corporativo e individual. Há o perigo de que, enquanto reclusos e submetidos a essas várias restrições, a murmuração, o descontentamento ganhem terreno e em um coração que já dá evidências de um solo árido e embrutecido, permaneça duro e indiferente às coisas do Senhor. Há o perigo, inclusive, de dar vazão a uma mentira que remonta ao jardim do Éden. Será mesmo que Deus é bom? Diante de tantas notícias trágicas, do temor de uma quebra econômica, será que realmente Deus é bom? Então, pensando nessas coisas, eu me lembrei do Salmo 25, onde o autor, enquanto ele experimenta a aflição, ele volta-se para Deus em oração. Uma oração pensada por alguém que sabe que o único fundamento adequado para momentos de escuridão é o próprio Deus, é conhecer a Deus, é conhecer o seu caráter, e a única forma de conhecermos o caráter de Deus, de termos um conhecimento profundo de quem é o Senhor, é por meio das Escrituras, é revelado na Escritura e pelo poder do Espírito Santo. Então, se desejamos, meus irmãos, ser aprovados e permanecermos firmes até o fim dessa jornada, que nós não sabemos quando acabará, mas é certo que ela vai terminar. Então, como salmista, nós devemos buscar a Deus em oração. Na realidade, devemos ser ensinados a respeito de Deus, para que possamos então caminhar nos caminhos do Senhor e ser encontrados por Deus então, como filhos dele, íntegros e retos. Veja, Salmo 25, abra comigo no Salmo 25. Um Salmo de Davi. Diz assim o versículo 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação.
em quem eu espero todo o dia. Então o versículo 4 e o versículo 5 mostram que é necessário para nós, que é conhecer a verdade. Este homem, ele reconhece que ele não pode enfrentar as suas aflições, aquilo que o coloca numa tribulação, que certamente não foi ele que causou. E nisso algo muito familiar para nós nesse exato momento. Ele precisa ser ensinado. Ele reconhece que ele precisa de orientação. E aqui é o ponto. Não deixe com que o momento que você está passando por toda essa pandemia venha a perder o seu efeito. Que você então busque a face de Deus, busque a Deus em oração, com um coração humilde, pedindo para que Ele possa te ensinar, para que Ele possa ministrar ao seu coração, para que você venha então conhecer as verdades de Deus, as verdades que são encontradas na sua palavra e que nós, pastores, temos nos esforçados para trazer e comunicar a vocês. E assim também conhecer as maneiras pelas quais nós devemos andar, se quisermos ser agradáveis ao Senhor e sermos encontrados por Deus perseverantes em meio a essa aflição. Como então o salmista, vem a pergunta, chega à sua confiança estabelecida de que Deus irá instruí-lo e conduzi-lo infalivelmente em sua jornada? Nós começamos uma jornada, nós não sabemos quando ela irá terminar. A resposta é que essa mesma instrução lhe ensina isso, porque ensina sobre o caráter de Deus. Então vamos pensar aqui como o Salmo 25 lança luz ao caráter de Deus, enquanto nesta jornada que estamos caminhando em meio a esse deserto da aflição, nos ajuda a conhecer mais de Deus. Então, não desperdice a sua quarentena. Não desperdice a sua quarentena gastando tempo com filmes, no smartphone, buscando preencher o seu tempo, achando que isso é monótono. Gaste, invista o seu tempo conhecendo mais do Senhor. E veja, em primeiro lugar, o que o Salmo 25 nos aponta sobre o caráter de Deus. Deus é fiel. Veja o versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, Davi está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, jamais serão envergonhados. Por quê? Porque o Senhor se demonstrou digno de confiança. A sua experiência, meu irmão, a minha experiência, aquilo que a Bíblia, que é a nossa autoridade de regra e fé, nos ensina, é que Deus é fiel. E Ele demonstrou para nós, de forma mais intensa, que independente ou apesar dos meus pecados, Ele permanece fiel. Deus é fiel, porque Ele é digno de toda a nossa confiança. Em segundo lugar, Deus é caracterizado pela verdade. Veja o verso 4 e 5 que nós lemos. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Em terceiro lugar, Deus, Ele é o nosso Salvador. Veja o verso 5. Pois tu és o Deus da minha salvação. Nós iremos sair dessa, porque é o Senhor que irá nos libertar. Salvar e libertar é a mesma palavra. Então ele tem essa esperança, essa convicção de que aquele Deus que tirou o povo do Egito sem usar uma única arma, somente o poder da sua palavra, e conduziu todo aquele povo até a terra que Deus havia prometido dar. E lembremos, Deus é fiel. É esse Deus que salva, é esse Deus que redime, é esse Deus que liberta. Veja, em quarto lugar, Deus é misericordioso e bondoso, e isso Ele tem sido desde a eternidade. Versículo 6.
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Misericórdia é alguém que é bondoso, que age de misericórdia para com o miserável. E essa bondade e essa misericórdia que o Senhor efetivamente exerce sobre o seu povo é desde a eternidade, porque Ele é eterno. A sua misericórdia, então, também é eterna. A sua bondade, portanto, também é eterna. Veja, em quinto lugar, Deus é bom e reto. Versículo 8. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Então ele está declarando, ele está afirmando, ele tem experimentado esse Deus, ele sabe que Deus é bom. Isso informa a mente dele. Por mais que pensamentos tentam assediá-lo e informar que Deus não é bom, ele reconhece por experiência. Deus é bom. Eu tenho experimentado esse Deus. E a palavra dele diz também que ele é bom e ele é reto. Sexto lugar, novamente, Deus é misericordioso e fiel em todos os seus caminhos. Veja o versículo 10. Pois todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sétimo lugar, Deus é aquele que perdoa. Veja o verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Portanto, meus irmãos, não há um pecado que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não perdoe, vindo da boca de um pecador arrependido. Não importa o que você tenha feito, não importa, inclusive, a maneira como você tem vivido essa quarentena, um coração árido, um coração distante do Senhor, arrependa-se desse estilo de vida e o Senhor irá perdoar você. Ele vai se revelar a você. E ele vai então agir de graça e misericórdia, porque ele é pronto para perdoar. Oitavo lugar, Deus se revela a seu povo. Veja o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meus irmãos, veja aqui algo profundo. Aquele que criou os céus e a terra, que com a concha da sua mão mediu as águas do mar. Esse Deus, ele pode ter uma intimidade com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam, que têm fome e sede de justiça. Portanto, veja o privilégio que nós temos, o acesso ao trono da graça. Deus, ele nos concede não somente uma audiência, mas ele livremente nos concede a sua intimidade. Podemos nos relacionar de maneira pessoal com esse Deus. Em nono lugar, Deus é gracioso. Veja o verso 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Talvez haja em nosso meio, ou aqueles que estão nos assistindo, algum sentimento ou sensação de solidão. Davi estava experimentando aqui também solidão. E o que ele procura? Ele procura Deus. Ele não vai procurar sanar a sua solidão com outras coisas, como na nossa realidade de hoje, televisão, filmes, documentários, celular. Antes ele busca a face do Senhor em oração. Portanto, você que está sozinho, que mora sozinho, tem experimentado esse isolamento, lembre-se, Deus é gracioso. E mesmo que você tenha experimentado essa solidão, ela efetivamente não é real, porque Deus está conosco. Nós temos uma família, a família do Senhor, a Igreja Batista Maranata, onde há pessoas que estão dispostas a gastar um tempo com você, a procurar a expressar amor e serviço a você. Em décimo lugar, veja,
Deus é poderoso para resgatar o seu povo. Verso 15 e verso 20. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Versículo 20. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Portanto, meus irmãos, faça valer essa quarentena. Busque a Deus em oração. Rogue a Ele, suplique a Ele, para que Ele possa ensinar você os seus caminhos, as tuas veredas, a verdade do Senhor. Que você possa, irmãos, ter uma nova visão da glória do Senhor, da glória de Deus. Ter uma nova visão do caráter de Deus. Crescer no conhecimento do Senhor. Essa quarentena, sem dúvida, irá então purificar a igreja de Deus. Veja que coisa preciosa. Todo aquele então que investe o tempo em conhecer o Senhor, inevitavelmente vai experimentar purificação. Não há alguém que se exponha à presença do Senhor e que não saia dela mais santificado, que não saia dela com um desejo de buscar um conhecimento e um profundo interesse em manifestar, em refletir o caráter do Senhor. Portanto, ter um relacionamento pessoal com o Senhor é algo que nos purifica. E eu creio, irmãos, que Deus está purificando a sua igreja. Portanto, não desperdice a sua quarentena. Ame o Senhor. Busque o Senhor por meio da oração. Busque o Senhor por meio da sua palavra. Você pode fazer isso de maneira individual e você também pode fazer isso de maneira coletiva. A sua família, seus filhos, a sua esposa, os irmãos da igreja. Portanto, Deus nos dá grandes oportunidades de ministrarmos a sua palavra e de conhecê-lo mais e mais. Amém? Então, para nós aqui é uma alegria de mais uma vez trazermos para vocês e expormos a vocês quem é Deus. Quero deixar também aqui um pedido de oração. Ore por nós, pastores, para que o Senhor conceda graça a nós de cada dia bebermos dessa água e compartilharmos com vocês o transbordar do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela revela quem o Senhor é e ela também revela quem nós somos, a nossa total incapacidade e impotência de produzirmos algo que venha a ser, ó Deus, benéfico para nós mesmos. Pai, nós suplicamos que o Senhor desperte a tua igreja. Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, que enquanto nós experimentamos essas restrições e esse tempo domiciliados, que nós possamos ter uma nova visão da tua glória, uma nova visão de quem o Senhor é. Isso possa imprimir em nós o caráter de Jesus. Que isso possa, Deus, purificar a nossa conduta, a nossa mente e o nosso coração, de tal forma que as pessoas, quando nos virem ou nos ouvirem, elas possam ver traços, reflexos do Senhor Jesus Cristo. É que eu peço a Deus, para nós, como igreja, como filhos, purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe. Amanhã, então, cedo, teremos mais um devocional e que Deus continue usando de maneira poderosa a igreja para que possamos cumprir com o nosso chamado primário, que é cuidar do rebanho do Senhor. Deus os abençoe. Amém.